E olha só, o desembargador Sebastião Coelho falou verdades na frente do ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia, ali naquele julgamento que recomeçou sobre o fatídico golpe do 8 de janeiro, e dessa vez o Sebastião Coelho falou tudo aquilo que está engasgado no pescoço, na garganta do povo brasileiro, frente a frente com Alexandre de Moraes, com Zanin, com Flávio Dino, e eles tiveram que ouvir a verdade. Esse julgamento está acontecendo agora, é uma repercussão daquele julgamento de Jair Bolsonaro. Dessa vez eles estão colocando outros julgados ali. E olha só a cara dos ministros, eles tiveram que ouvir ali a fala do Sebastião Coelho, esse patriota que está defendendo o povo brasileiro. Confira aí uma parte desse julgamento e logo em seguida um advogado entrou ali e descascou e falou poucas e boas ali nesse julgamento que está pegando fogo em Brasília. Confira essa matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo e voltamos em seguida. Aí um dos advogados, né, de defesa de Felipe Martins, o próximo agora é o doutor Sebastião Coelho, que nós vamos acompanhar. Pessoas do eminente ministro Zanin, da ministra Carmen Lúcia, eu saúdo a todos os presentes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor presidente, eu começo trazendo para essa corte duas premissas. A primeira é que Felipe Martins, ele não ia ao Palácio da Alvorada. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto, mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada, e lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. A segunda premissa é com relação aos documentos juntados pela douta Procuradoria da República. Um referente ao que foi encontrado na casa do ministro Anderson Torres, que o senhor advogado já bem esclareceu aqui, que era um documento público de muito antes das eleições, ministra Carmen, e que lá tem 3 digitais, do próprio Anderson Torres, do policial federal e do seu advogado. Então, Felipe Martins não tem qualquer relação com aquele documento. O segundo é o documento encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, encaminhado dele para outro telefone dele mesmo, onde ele coloca 3 datas, telefone, 3 datas importantes, utilizada pela Procuradoria da República. O colega falou de 5 datas, mas aqui na denúncia o que tem de relevante são 3 datas, dia 6, dia 18 de novembro, dia 6 de dezembro e dia 7 de dezembro. E nessa reunião do 7 de dezembro é a reunião que aparece o nosso herói da vez, que é o senhor general Freire Gomes. Eu estou aqui com o depoimento integral do general Freire Gomes, que ele diz o seguinte, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o então comandante da Marinha, Garnier, e, possivelmente, o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Prossegue o delegado. Neste momento, foi apresentado ao declarante, ao general, o documento indicado no material apreendido em poder do investigado Mauro Cid, que decretava no final o estado de sítio e ato contínuo a operação da lei e da ordem, e transcreve integralmente aquele documento tido, senhor ministro Fux, como a minuta de golpe. Pois bem, após transcrever todo o depoimento, o delegado volta. Indagado e apresentado neste momento ao depoente, que foi apresentado na reunião dia 7, respondeu que sim. Na referida reunião, possivelmente, Felipe Martins leu o referido documento, o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais, o 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem
de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, seu ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos ditos pelo general Freire Gomes, em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação a Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado, ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok. Imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E, obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado algum momento de tentativa de golpe? Não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Felipe Martins é um garoto brilhante, que aos 31 anos de idade exercia o cargo de assessor internacional do presidente da República, o mesmo cargo que hoje é exercido pelo senhor ministro Celso Amorim, que de 82 anos já foi ministro de 2 pastas, exerce hoje o mesmo cargo que Felipe Martins exerceu, dada a sua capacidade, dado o seu grande conhecimento. Eu quero, para finalizando, senhor presidente, deixar minhas homenagens aqui a todos os acusados, especialmente ao presidente Bolsonaro, a quem eu oro por sua saúde, ao general Braga Neto e ao doutor Anderson Torres. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Digo mais a Vossa Excelências que as guerras não importam como elas começam, senhor Procurador-Geral da República. Mas existe um momento que a guerra tem que parar. Melhor que seja num processo de paz, porque se não houver um processo de paz,
ou teremos vencidos e vencedores e ninguém é vencido nem vencedor. Eu peço o afastamento das cautelares, caso seja recebida essa denúncia. E para finalizar, senhor presidente, estou dentro do tempo ainda, mas se passar um tiquinho, eu peço a tolerância a Vossa Excelência, não é? Mas para finalizar, nós tivemos nesse fim de semana, ministra Carmen, a celebração da Páscoa. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me deu ouvidos. Mas Felipe Martins aguarda que esse tribunal hoje dê ouvidos à sua defesa e que aquele processo de crucificação que Jesus sofreu, Felipe Martins está sofrendo desde 8 de fevereiro de 2024, mas ele tem que acabar hoje. Vossa Excelência tem o poder para fazer isso. Eu peço, senhores ministros, a rejeição da denúncia. Felipe Martins só está nesse processo por um único fato de ser o assessor internacional do presidente Bolsonaro. Não tem qualquer relação. Imagine se ele tivesse feito a leitura desse documento, qual seria o problema? Eu poderia tratar aqui de outros artigos, mas consegui ficar dentro do tempo e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor ministro, nos 30 segundos que eu passei. Bom dia a todos. Presidente, eu queria fazer... Pois é, e diante dessa vergonha que nós temos visto ali em Brasília, olha só o que os juristas falaram sobre esse julgamento, sobre tudo que tem acontecido ali, sobre o ativismo judiciário em Brasília. Agora nós vamos ouvir pessoas sensatas, pessoas com a cabeça no lugar e que realmente poderiam também estar ali no Supremo Tribunal. Olha só, o pessoal ali da Rádio Auriverde trouxe 2 juristas para analisar esses casos ali, inclusive falando sobre o Daniel Silveira, sobre o Oswaldo Eustáquio e sobre esse julgamento ali dos acusados do golpe do 8 de janeiro. Olha só, pessoal, que vergonha estamos vivendo hoje na justiça brasileira, mas esses juristas estão de parabéns com essa análise que eles fizeram. Confira aí, voltamos em seguida. Deixa eu conversar, tem 2 advogados prontos para conversarem conosco, doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, e também doutor Ricardo Vasconcelos, advogado de Oswaldo Eustáquio. Deixa eu dar bom dia para o doutor Paulo Faria, para o doutor Ricardo Vasconcelos. Doutor Ricardo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Ouço perfeitamente o senhor, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Pitoli. Bom dia. Doutor, todos aqui muito preocupados com essa sanha, né? Não só do ministro Alexandre de Moraes, agora usando da estrutura do Poder Executivo, entendo eu, para tentar de uma vez por todas a extradição de Oswaldo Eustáquio. A minha percepção está correta? Eles estão realmente loucos para que Eustáquio volte ao Brasil extraditado dessa forma e fique sob o comando e sob os domínios de Alexandre de Moraes, doutor? Bom dia a todos, bom dia, Pitoli, bom dia, Paulo, bom dia, moderadores. Sim, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, eles estão com essa sanha para poder ter o Oswaldo extraditado. E estão utilizando de meios nada ortodoxos, porque, na verdade, quando ele diz que há uma reciprocidade, ele trata totalmente distorcido do conceito que é uma reciprocidade. Reciprocidade de um processo de extradição, bem claro quem está ouvindo, para ficar bem simples mesmo. Por exemplo, o Oswaldo é um jornalista. Aqui, na Espanha, não é crime o que ele fez. No Brasil, foi inventada essa história de atentado violento ao direito, tal, que não é crime nos países democráticos do país. Então, você não pode extraditar uma pessoa para o outro país se não há uma reciprocidade entre a situação de delito e de penas. Pega, por exemplo, um traficante de drogas, para poder ele ser extraditado. Pega o exemplo do Batiste, o qual eu fui advogado pela Itália. Vamos dizer a mesma coisa aqui. O Batiste estava no Brasil, a pena no Brasil para o homicídio, ela vai até 30 anos para condenação de várias condenações. No caso do Batiste, 4 assassinatos, na Itália era pena perpétua, ergástola. O que aconteceu? Para que fosse aceito o Batiste ser preso na Itália, a Itália concordou
neste caso, que a pena fosse reduzida a 30 anos. E também, como o Thor reduziu a pena do Batiste pelo tempo que ele ficou preso. Isso é reciprocidade. Você tem um crime que é crime aqui, crime que é crime aqui, as penas são diferentes, por exemplo, eu comuto disso. Ou um crime que é muito parecido aqui, e esse aqui também, que tem a mesma tipificação, um nome diferente talvez, né? E eu comuto a pena. Agora, eu não posso fazer isso para outro processo que não tem relação de processo ali. São processos diferentes. Eu não aplico reciprocidade em processos diferentes. Isso que o Supremo está fazendo, que o Ministério da Justiça está fazendo, é utilizar de uma chantagem. Isso se chama chantagem, esse tipo de ato. Isso não tem absolutamente nada a ver, é uma revanche. Isso não tem nada a ver com uma reciprocidade. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão querendo fazer, tendo a audácia de oferecer o traficante, que é um bandido, sim, é um traficante que foi condenado, para poder cumprir a sua pena de tráfico de drogas, contra um cidadão honesto, que é um cidadão livre, hoje, é um cidadão que não cometeu crimes na luz da democracia, para que ele seja preso, para que ele seja perseguido no país. Não preso porque ele desobedeceu ordem. Fique claro que as pessoas falam, Oswaldo tem uma prisão preventiva. Prisão preventiva porque ele não se abaixou para poder responder a uma decisão ilegal de prendê-lo, sem acusação, sem crime, e para investigá-lo, que é pior, é levar de volta para o Brasil para investigá-lo. Não é nem para poder, porque ele não foi condenado a nada, certo? Então fica muito claro aqui que é uma perseguição lamentável, porque é feita pelos órgãos da justiça e de forma ilegal, paralelo que seria um processo. Bom, conosco nessa conversa também, doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira. Aliás, estivemos juntos em Brasília, doutor Paulo Faria, doutor Ricardo Vasconcelos, eu, junto com Eduardo Borgo, né, participando ali, numa carona de uma boa conversa e tentando entender, né, através desses brilhantes advogados, o que acontece hoje nessa justiça justiceira do Brasil, que avança, né, doutor Paulo? Avança, né? Parece-me que ainda sem medo das consequências, a exemplo de Oswaldo Eustáquio, também com relação a Daniel Silveira, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Ricardo, bom dia, audiência, bom dia a todos, bom dia, bancada, né? Desculpe aí o problema técnico, travou minha tela aqui, eu não conseguia tirar do mute, mas tudo bem. Realmente um tensionamento desnecessário, é uma briga desnecessária que provoca incidentes diplomáticos, não apenas esse caso do Oswaldo Eustáquio, que é uma aberração jurídica sem precedentes, mas também, principalmente, o que acontece com o Daniel Silveira aqui no Brasil, que é realmente um caso icônico para ser estudado, é um case, né? É um estudo de caso para as universidades aí colocarem como desafio aí para os próximos juristas que tentarem ingressar na carreira, para poder entender o que está acontecendo com o judiciário e o que está acontecendo com o ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu como advogado, o doutor Ricardo também tem esse pensamento, nós estamos sentindo vergonha do Poder Judiciário, vergonha da OAB, que não faz nada para poder defender a Constituição e as liberdades, e nós ficamos órfãos de instituição, órfãos de ordenamento jurídico, para poder entender de uma vez, basicamente, Pitoli, o que nós podemos fazer para poder trazer o ordenamento jurídico para o eixo, e na realidade é um trabalho hercúleo essa defesa do Ricardo com a relação ao Oswaldo Eustáquio, essa defesa do doutor Sebastião com relação ao Felipe Martins, que é outra aberração, e também essa defesa que nós fazemos do Daniel Silveira, que é sem precedentes. Então, nós vivemos um Estado sem precedentes, uma jurisprudência de exceção
Infelizmente, Vitória. Doutor Ricardo Vasconcelos, eu tenho apontado já há algum tempo aqui a minha preocupação com relação a uma triangulação nociva para a democracia no Brasil, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública nas mãos de Dino e, na sequência, Lewandowski, PGR, indicado por Gilmar Mendes, sócio e sócio do Gilmar Mendes, Paulo Gonet, e o Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabe como pensa e como vem agindo nos últimos tempos aqui no Brasil. Essa triangulação está sendo agora, vejo eu, utilizada inclusive para a perseguição de Oswaldo Eustáquio, né, doutor Ricardo? Sim, está sendo utilizada e também com situações muito preocupantes, porque, como eu disse, não há na situação jurídica uma forma de você, através disso, trazer uma reciprocidade. Está claro que é uma perseguição política, está claro que aqueles crimes não têm essa tipificação na Espanha. E qual o meio que eles estão arrumando? Uma forma de driblar isso por uma forma não jurídica, e sim uma forma de uma revanche e uma troca, uma moeda de troca, por exemplo, mas não no bom sentido de um acordo de cavalheiros, e sim uma forma de se impor, colocar. Por quê? Porque é importante para a Espanha um traficante ser preso e ficar preso. Agora, para eles, é uma coisa pessoal levar o Oswaldo, que é um cidadão inocente, que não tem condenação, não tem nada, só tem uma perseguição através da imputação de pareceres e de decisões de que ele violou a decisão, ou seja, por prisão dada por ele, é por violar as ordens legais de não usar rede social, de falar em rede social, de fugir do país para não ser preso. Essas são as decisões que embasam. Não tem nenhum ato violento dele contra alguém, não tem um crime, não tem notificação de crime. Então, o que eles estão fazendo? Inclusive agora, com esse ato, porque eles não têm capacidade postulatória na Espanha, que fique bem claro, a imprensa por aí está falando que o AGU ele vai fazer sustentação oral, não vai. Só quem pode fazer sustentação oral em tribunal da Espanha são procuradores que são autorizados a falarem em tribuna. Portanto, o Brasil hoje, uma notícia assim, meio que direta, o Brasil hoje está contratando o melhor advogado da Espanha para poder defender essa situação. E isso nos preocupa porque sai da esfera do direito e passa a ser a esfera autoritária e poderosa de influência, o que é um absurdo e antiético. Aliás, a ética jurídica no Brasil já não existe há muito tempo, porque se você comparar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a ética não permite que um juiz julgue quando advogados são parentes. Não permite, ele se afasta do caso, ele simplesmente diz que a corte decida se ele pode ou não, mas ele se afasta imediatamente do caso. Doutor? E quem decide são os advogados, não são juízes. Os advogados que são parte decidem se aquele caso pode ser julgado por aquele juiz e não tem participação dele. Você vê a diferença do que obedecer à ética profissional na advocacia e no direito aqui nos Estados Unidos. O doutor, que envergonha... Não, conclua, por gentileza, tem uma pergunta para o senhor, pois não. Sim, o que envergonha saber que no Brasil ministros e advogados atuam conjuntamente, sendo que são parentes, são pais, são filhos, são esposas. Não pode. Isso é terminalmente proibido em países que respeitam a ética profissional. Pois é, realmente já passou de todos os limites aquilo que nós temos visto ali em Brasília, né? E o que eles querem, na verdade, né? Inclusive o Sebastião Coelho, desembargador ali, que está sendo o advogado de Felipe Martins, falou isso ali durante o seu pronunciamento. O que eles querem, na verdade,
é achar um argumento ali, né? E querem incriminar todas as pessoas que estiveram à volta de Jair Bolsonaro enquanto ele esteve ali como presidente do Brasil, né? Tentaram fazer isso com Mauro Cid, tentaram fazer isso com Braga Neto, né? Tentaram fazer isso agora também com o Felipe Martins. O que o Felipe Martins tem a ver com o Pato? Em momento nenhum existe alguma fala dele, algum escrito, algum documento que comprove que ele planejou ou que ele ajudou algum tipo de golpe. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, primeiro para o Flávio Dino que estava ali nesse julgamento, né? Cadê as imagens do 8 de janeiro que até hoje não apareceram, né? E segundo, a pergunta que fica é, e o Hamilton Mourão, que era o vice-presidente do Brasil à época, né? Ninguém fala dele, não foi indiciado, não foi acusado, não está sendo julgado, não vai virar réu de nada. É realmente um absurdo. Será que o Hamilton Mourão tem ligações ali com o governo chinês, como afirmou o Alan dos Santos? O Alan dos Santos, que está exilado ali nos Estados Unidos, ele falou isso, afirmou categoricamente que o Hamilton Mourão é um infiltrado ali na direita e que ele tem ligações fortes ali com o governo chinês e que iria aprovar ali uma negociação multibilionária, né? Aí vamos saber, né, se vai ganhar alguma coisa, se não vai, aí é outros 500. Nós não podemos fazer nenhuma acusação aqui sem ter provas, porque senão seríamos levianos. Mas a verdade é o seguinte, pessoal, esse julgamento que está sendo retomado ali agora com uma outra parte de outras pessoas, dentro dos 33 acusados ali, mais o presidente Jair Bolsonaro, tivemos aquele primeiro julgamento ali há cerca de 2 semanas atrás, né, com o Jair Bolsonaro, o Braga Neto, e agora está tendo continuidade ali. Na verdade, né, eles estão sendo inquiridos ali, né, os advogados estão falando ali, e o tribunal ali vai falar se esses acusados vão se tornar réu ou não, assim como aconteceu naquela sessão de Jair Bolsonaro. Depois que acontecer essa primeira fase aí de apreciação, aí sim nós vamos para a parte do julgamento onde será dado ali os votos, né? E nós vamos saber ali se vão ser julgados ou não, se vão ser condenados ou não. E alguém tem dúvida, né? Que eles querem condenar todos os 33 e mais o Jair Bolsonaro também, né? Por golpe de Estado, golpe da bolinha de gude e da Bíblia debaixo do braço das senhorinhas, né? Esse é o golpe. Porém, pessoal, na contramão desse julgamento, tem o projeto de anistia que está correndo ali na Câmara dos Deputados, que já deu entrada, né? Inclusive, o Hugo Mota tem que colocar o mais breve possível, porque, de acordo com a legislação ali da Câmara, né, da Casa, tem que ser colocado porque é em caráter de urgência, já tem um mínimo de assinaturas ali. E aí, esse projeto de anistia, ele vai beneficiar tanto esses acusados ali, que está fazendo parte deste julgamento no STF, como também, principalmente, Jair Bolsonaro. E é por isso que o STF está correndo ali com os trâmites para ver se o julgamento sai antes da anistia. E aí o Hugo Mota, né, está fazendo de tudo para protelar, né, para realmente esticar ali a corda ao máximo para essa anistia não ser julgada, não ser votada ali na Câmara. Só que depois da Câmara também ainda vai para o Senado, ou seja, tem todo um trâmite. A justiça ela é muito morosa, né? Aliás, ela é morosa para quem eles querem, né? Porque para outros lados aí nós vemos que são liberados presos, perdões de dívidas, né? Ex-governadores ali do Rio de Janeiro, por exemplo, já estão soltos aí, já podendo se candidatar de novo. Aí sim, aí a justiça é rápida. Agora, para aqueles que estão lá há 2 anos já presos ali, os patriotas que estão ali, que fizeram uma manifestação pacífica que está na Constituição Federal, para eles não. Para eles a justiça pode demorar bastante, né? Porque eles não têm pressa, né? Um dia a conta vai chegar, pessoal. Essa é a nossa esperança, que um dia a conta vai chegar para aqueles que acham que são donos deste país. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui embaixo. Inscreva-se, pessoal. Aí você vai estar fortalecendo a democracia de verdade, o conservadorismo e a direita no Brasil. Se inscreva aqui agora. Eu também quero te pedir para pegar o link desse vídeo aqui. Se você clicar em compartilhar, você já vai ser redirecionado para o WhatsApp, para o Facebook, para onde você quiser compartilhar esse vídeo. É muito importante compartilhar essa fala do Sebastião Coelho, justamente para o Brasil inteiro ficar sabendo da verdade. Porque lá na Globo, no SBT e na Band, eles vão passar aquilo que eles querem e vão fatiar esse depoimento aí, nesse pronunciamento, e vão mostrar só o que eles querem. Mas nós queremos mostrar tudo na íntegra porque a verdade tem que ser dita, tá bom? Dá um like nesse vídeo e tamo junto.